Meus amigos, simplesmente a Netflix acabou de liberar os 5 primeiros minutos do primeiro episódio da última temporada disso aqui, ó, de Stranger Things. E cara, meu Deus do céu, isso daí é uma leve dopamina pra gente que é viciado na série. E como já era esperado, tivemos o flashback do Will Byers no dia 6 de novembro de 1983, que foi exatamente o dia em que Will foi raptado pelo Demogorgon a serviço do Vecna. E tivemos muitos detalhes nessas novas cenas, né, como o Castelo Byers, o Will pulando de um galho a outro, né, a mochila ficando pra trás e, é claro, o Vecna inserindo aqueles cipós do mundo invertido no Will, que foi exatamente como Joyce e Hopper o encontraram no final da primeira temporada. Só que tem um detalhe, tudo isso que a gente viu nesses 5 primeiros minutos da quinta temporada, a gente já viu lá em 2019, exatamente, no quadrinho The Other Side. A gente já viu o que aconteceu com o Will no mundo invertido, e tá tudo lá no quadrinho. A gente vai comentar detalhe por detalhe, referências, tudo que você perdeu no vídeo de hoje. E eu garanto pra vocês que tem um detalhezinho nesses 5 primeiros minutos aí que eu não tô vendo ninguém comentando, que vai ser crucial pro final da série. Hello my friends, Geek na voz. E bom, a boa notícia é que saíram os 5 primeiros minutos da última temporada, e a péssima notícia é que ontem, no dia 6 de novembro de 2025, foi o último Stranger Day da história. Não vai ter mais, é muito triste, e é um evento bem curioso, né? Porque é um evento que a Netflix escolheu em comemoração ao sumiço de uma criança, que é o Will Byers. A gente comemora o sumiço do Will. E o mais insano é que a Netflix decidiu abrir a quinta temporada exatamente com o desaparecimento de Will Byers, né? É um ciclo se fechando, cara, e outro se abrindo da forma mais nostálgica e trágica possível. E desde a primeira temporada, o desaparecimento do Will sempre foi uma das maiores pontas soltas da série. A gente viu ele por poucos minutos no primeiro episódio, né, sendo levado pelo Demogorgon, e só voltou a aparecer no final da temporada, né, quando foi resgatado. Mas fica aquela sensação de vazio. O que exatamente aconteceu com o Will nesse intervalo, durante esse tempo que ele ficou lá no Upside Down? Como eu disse pra vocês, os quadrinhos trouxe a resposta pra gente, mas agora é a vez da série. E pra quem é fã de longa data, como eu disse, já tinha uma pista, né, o quadrinho The Other Side, lançado em 2019, que é canônico, mostrava justamente o que o Will viveu no mundo invertido. Lá a gente viu o garoto fugindo do Demogorgon, ele tentando sobreviver sozinho, se escondendo em lugares que ele reconhecia da vida real, e principalmente se comunicando com a Joyce através das luzes de Natal, né, os famosos pisca-pisca. Só que tem outro detalhe curioso, né, eu li esse quadrinho obviamente lá em 2019, quando ele saiu, porque eu já cubro a série desde 2016, quem acompanha o Geek aqui sabe perfeitamente disso, são mais de 10 anos cobrindo Stranger Things aqui no canal, o que é bem emocionante na verdade. E lá em 2019 eu já tinha lido, só que eles omitiram uma informação, tá? Não é que eles mentiram, omitiram uma informação lá em 2019 no quadrinho, que é a presença do Vecna. O Vecna não aparece no quadrinho por motivos óbvios, né? Porque ele não tinha sido introduzido ainda na série. Na época, o personagem do Vecna ainda não existia no universo da série, então os roteiristas não podiam colocar o verdadeiro vilão por trás da raptura do Will. E agora ficou claro, né? Desde o começo, tudo era um plano do Vecna. Então o episódio, nos 5 primeiros minutos, começa de maneira melancólica e assustadora, que é o Will dentro do Castle Byers, né, tremendo de frio, tentando entender o que tá acontecendo. E nos quadrinhos a cena é parecida, né? O Will, ele abre a porta dos fundos da casa, espingarda em mãos, e dava de cara com o mundo invertido pela primeira vez. Ele vagava pelas ruas desertas de Hawkins, né, agora cobertas por uma névoa azulada, até encontrar o seu refúgio improvisado, que foi o Castle Byers na floresta. E é exatamente nesse ponto que o primeiro episódio da quinta temporada começa, só que agora tem algo a mais. Antes de se esconder nos quadrinhos, o Will, ele tem uma visão rápida da Eleven na floresta. Pois é, o mesmo momento em que Mike, Dusty e Lucas encontraram a Eleven na primeira temporada. Ou seja, isso significa que o Will estava lá, ele viu tudo o que aconteceu do outro lado, né? Como se o destino dos dois já estivesse entrelaçado desde o início, velho. Só que aí o silêncio é quebrado por um som familiar, né? O Demogorgon se aproxima, só que ao contrário do que muitos pensavam, ele não quer matar o Will. O Vecna precisa do Will vivo. Então na série, né, o Will corre desesperado, escala uma árvore e tenta um salto absurdo, aquele mesmo salto que a gente viu no trailer. E muitos teorizavam, inclusive eu, de que de fato aquele personagem era o Will Byers, de fato poderia ser um flashback, e eu imaginava que poderia ser um Will com poderes, superpoderes, porque o salto que ele deu de um galho a outro no trailer deu a entender que foi um super salto, algo sobrenatural para um ser humano comum. Mas na verdade não, aqui nesses 5 primeiros minutos a gente viu que foi um salto até que possível de se realizar, embora não seja 100% eficaz pro Will, né? E ele até consegue pular, como eu disse, né? Só que não por muito tempo, né? Ele escorrega, cai, e nesse instante o Vecna o captura. E aqui vai uma pequena crítica minha a essa cena, tá? Eu já vou ser o chato aqui, eu vou
ter que tirar esse elefante da sala. Gente, que deepfake foi esse que colocaram nesse menino, né? Esse novo ator que vai interpretar o Will, versão jovem de 83, e assim, até lembra um pouco, tá, o Noah Schnapp lá da primeira temporada, e eu sei que é difícil fazer esse tipo de CGI, mas cara, pelo investimento dessa última temporada, que é um orçamento gigantesco da Netflix pra Stranger Things, daria pra ter feito um CGI melhorzinho, né? Esse menino ficou meio escroto, né? Mas tudo bem, né? Quem sou eu pra julgar? E a partir daí a série revela algo chocante, né? O primeiro covil do Vecna não era a Creel House, e sim a biblioteca de Hawkins. É ali que ele leva o Will, né? Numa cena que aparece brevemente no trailer. O Vecna, em sua forma antiga, sem os espinhos grotescos da quinta temporada. Ou seja, estamos vendo um flashback de 83. É o verdadeiro início de tudo. E esse detalhe muda completamente nossa compreensão da história. Isso significa que antes de virar o monstro que conhecemos, o Vecna já agia nas sombras. Ele usava o Demogorgon como marionete. E a biblioteca, né, que parecia um simples cenário na primeira temporada, sempre foi um dos pontos-chave da conexão entre os dois mundos. E outro ponto incrível é que essa sequência também tá no quadrinho, né? Depois de conseguir se comunicar com a Joyce, o Will ele foge novamente para a floresta, se deita no chão do Castle Byers e começa a cantar a famosa Should I Stay or Should I Go, que é a música símbolo dele e do seu irmão Jonathan, né? É quase um grito de desespero, né? Um pedido para continuar lutando para não desistir. Mas então Demogorgon aparece e o resto a gente já sabe, né? O ataque brutal, a captura e o desaparecimento. A diferença agora é que na série vemos o que realmente aconteceu dentro do covil, né? Porque nos quadrinhos o Will simplesmente reaparece já com as vinhas, né? Os famosos cipós do Upside Down, cobrindo o seu rosto, né? Sendo resgatado por Joyce Hopper. Mas a série mostra que quem fez aquilo desde o início foi o próprio Vecna. Ele envolve o garoto nas vinhas, olha nos olhos dele e diz algo arrepiante: vamos criar coisas lindas juntos, William. Pois é, o Vecna já chamava o Will de William lá em 83, lá da primeira temporada, porque no finalzinho desse último trailer, né, o Vecna puxou o Will novamente para poder possuí-lo e disse William, chamou ele pelo William, e ele já falava isso lá em 83, é uma referência sensacional isso aí. E isso confirma que os fãs teorizavam há anos, né, que o Will ele vem ajudando o Vecna inconscientemente desde 1983, que parte da conexão psíquica entre eles nunca foi rompida. E outra coisa interessante também é a voadora no like aí embaixo, cara. Aproveita que temos muito do que comentar sobre Stranger Things e esses 5 primeiros minutos. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, segue o Geek no Insta, @LucasMGeek, a gente vai trocar essa ideia sobre Stranger Things e diversas outras séries. Faz tudo isso que é nóis. Nice. Mas cara, aí a gente se pergunta, né, por que o Will Byers? Por que o Vecna escolheu esse garoto? Será que foi uma casualidade? Foi uma coincidência? O Will tava no lugar errado e na hora errada? O Vecna aleatoriamente escolheu qualquer criança daquela cidade e de repente foi o Will? Ou então tem um motivo por trás? Será que desde o início o Will sempre foi escolhido? Será que ele sempre teve algo de especial? Cara, tem várias teorias, né, e todas elas apontam pro mesmo núcleo. O poder do Will nunca foi apenas emocional, mas também sobrenatural. Primeiro que há quem diga que o Vecna percebeu algo dentro dele ainda criança, né? Uma espécie de sensibilidade psíquica parecida com a da Eleven. E desde a primeira temporada, o Will já demonstrava essa ligação com o mundo invertido. Ele sentia presenças, ele tinha visões e conseguia perceber as criaturas antes de qualquer outro personagem. Isso não era coincidência. E outra teoria é que o Vecna viu no Will a representação perfeita do medo e da solidão. E são os dois sentimentos que ele mais entende. Porque o Will, ele sempre foi um garoto deslocado, né? Introspectivo, o que prefere desenhar e ouvir música ao invés de jogar futebol. Então o Vecna, quando era o Henry Creel, também era um menino isolado, incompreendido e obcecado por compreender o que havia além da realidade. É como se ele tivesse enxergado no Will uma versão mais jovem de si mesmo, né, e quisesse moldá-lo à sua imagem. E tem também a hipótese, né, de que esse desaparecimento, essa captura do Will foi a primeira tentativa do Vecna de romper essa barreira entre o Upside Down e o mundo real. Porque o Will seria o elo humano necessário para estabilizar essa ponte, né, um hospedeiro, um receptor psíquico que iria transmitir energia entre os dois lados. Isso explicaria porque mesmo após ser salvo, o Will continuava sentindo a presença do Vecna, né, suando frio, dizendo que ele ainda está aqui. E obviamente muitos fãs acreditam, inclusive este que vos fala, de que o Will Byers ele simplesmente é a chave para poder derrotar o Vecna, porque se tudo começou com ele e a Eleven lá atrás, na verdade começou com a Eleven em 79, e depois foi o Will desaparecendo em 83, mas tudo começou com esse menino, gente, com o desaparecimento dele na primeira temporada, e eu acho que vai finalizar com ele vai ser peça-chave. A conexão que o vilão criou com o Will pode ser justamente a sua ruína, né, afinal tudo em Stranger Things gira em torno de vínculos, né, amizades, amor, coragem, e se a ligação entre eles for quebrada de dentro, né, pelo próprio Will, isso pode ser o golpe final. E agora, né, com os primeiros minutos da quinta temporada, a série parece que finalmente pode dar pistas do que tava faltando esse tempo todo, né? Por que o Will Byers? Por que o Vecna escolheu esse garoto em 83? A gente vai descobrir, velho. Sendo que esse elo psíquico entre o Will e o Vecna parece que sempre existia desde o início, né? Olha só que interessante. Porque desde a primeira temporada, o Will sempre demonstrou uma sensibilidade fora do normal. Ele enxergava e sentia coisas antes de acontecerem, né? Como se tivesse um tipo de sexto sentido. E o Vecna, sendo uma entidade psíquica
amiga extremamente poderosa talvez tenha percebido esse tipo de energia dentro do garoto, né? Ele sentiu algo familiar, uma mente aberta o suficiente para ser tocada, moldada e mais tarde usada, né? E eu continuo achando que o Will, ele de fato foi uma ferramenta essencial para a execução do plano do Vecna, né? Essa barreira, como eu falei, entre o mundo invertido e o mundo real, na certa precisava de um hospedeiro, precisava de um elo humano que caminhasse entre os dois mundos. E é justamente aí que entra o personagem do Will. Lembra que o mundo invertido foi congelado exatamente no dia em que o Will desapareceu? As luzes de Hawkins, as horas e até o tempo dentro daquela dimensão parecem ter parado no momento em que ele foi levado. E nada disso é coincidência, né? O que muitos fãs acreditam é que o corpo do Will serviu como um ponto de ancoragem, uma espécie de farol que estabilizou a conexão entre o mundo real e o mundo invertido. E o Vecna precisava de um elo físico e emocional, e o Will era perfeito para isso, cara. Ele era sensível, mentalmente aberto e emocionalmente frágil, o que o tornava um condutor ideal para a energia psíquica do vilão. E isso também explicaria porque mesmo depois de resgatado, o Will ainda sente o Vecna dentro de si. O Vecna precisa do Will para abrir portais e espalhar o caos, mas paradoxalmente é o Will quem carrega a chave para poder fechá-los, né? E enquanto o Eleven representa o poder, Dustin representa a inteligência e o Mike a liderança, o Will é o elo emocional. É ele que nunca desiste, mesmo quando ninguém acredita, e talvez o Vecna tenha subestimado isso, né? Talvez no desejo de transformar o Will em sua criação perfeita, ele acabe sendo destruído justamente pela humanidade do garoto. Sendo que a música, né, que o Will cantou no início desses 5 primeiros minutos, né, lá no Castle Byers, que é o Choras, o famoso Churasteu, Churagô, que é o português brasileiro, é uma música que tem um significado muito grande, né? Obviamente é uma referência, né, à segunda temporada, quando a gente lembra lá de Jonathan e o Will, quando eles se reuniam no quarto e ficavam ouvindo essa música, mas ela tem um peso pra série muito grande. A letra da música fala sobre dúvida, medo e indecisão, e o personagem da canção está preso entre duas escolhas, que é ficar ou ir embora, amar ou partir, resistir ou se render. E no contexto de Stranger Things, essa música ganha um significado profundo, cara. É o reflexo exato do conflito interno do Will, porque no mundo invertido ele vive esse dilema todos os dias. Se ele ficar escondido, o Demogorgon, ou pior, o Vecna, pode encontrá-lo, mas se ele tentar fugir, ele pode morrer tentando. É uma luta constante entre o instinto de sobrevivência e o medo paralisante, né, entre a esperança e o desespero. Além disso, né, tem um peso poético nessa escolha musical, porque nos anos 80, né, o punk rock, o gênero do qual o The Clash pertencia, representava rebeldia e resistência. E a música surge como uma declaração de liberdade, uma forma de gritar contra o sistema, contra o medo, contra o controle. E o Will, de certa forma, é a personificação disso. Mesmo aprisionado, ele luta. Como a gente viu aqui no Castle Byers, nesses 5 primeiros minutos, ele simplesmente fugiu, lutou, deu uma espingada no Demogorgon. Ele sempre vai pra cima, cara, ele não desiste. E sendo bem sincero, eu tô muito ansioso pra ver o que eles vão aprontar nessa 5ª temporada de Stranger Things, né? Eu confesso pra vocês que os 5 primeiros minutos da temporada anterior, que nesse caso foi a 4ª, que foi aquele massacre no laboratório de Hawkins, eu achei mais interessante aqueles 5 primeiros minutos da outra temporada do que esses 5 aqui da 5ª temporada, mas era um gancho que eles tinham que responder, era uma lacuna que eles tinham que preencher e eles vão. Isso daqui que a gente viu nesses 5 primeiros minutos, tem mais, tá? Eu acho que teremos mais flashbacks do Will nessa 5ª temporada. Isso daqui foi só apenas a ponta do iceberg e tem muitos outros detalhes, mas eu vou esmiuçar direitinho, frame a frame com vocês no vídeo que vai sair hoje à noite. Comentem embaixo o que vocês acharam, teorias que eu vou ler e responder todo mundo. Essa até a próxima, valeu, falou e fui!